Nubank e B3 inovando o nosso primeiro ETF pagador de dividendo. Subimos de patamar? Será que realmente vale a pena? Vamos entender que passo é esse que a Nubank dá no caminho da inovação, numa revolução no que a gente chama de investimentos no Brasil. Será que a gente vai sair desse papel de coadjuvante para papel principal? Então nesse vídeo a gente vai entender como que foi feita a criação e se realmente vale a pena, na minha opinião. Seja bem-vindo à Tria de Investimento. Meu nome é João Neto. Mas antes de a gente começar esse vídeo maravilhoso, essa análise maravilhosa, se ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, porque vai vir conteúdo de qualidade. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para você continuar recebendo as novas notificações dos nossos novos vídeos. Toda semana, terças e sextas-feiras, temos vídeo novo no canal. Inclusive, estou atendendo alguns pedidos, né? 2 inscritos pediram um vídeo sobre a Selic. João, fala um pouco sobre a Selic caiu. O que você está fazendo? Então eu sempre vou trazer no intuito de o que eu estou fazendo com esses movimentos de mercado, que é a minha opinião, que eu vou trazer novamente sobre esses 2 ETFs criados pela Nubank. Sim, a Nubank criou 2 ETFs. Os 2 pagam dividendo? Vamos descobrir. Tá, João, mas eu não sei o que é ETF. Vamos lá. O que são ETFs? São fundos de investimentos que têm as suas cotas negociadas na B3. João, continua a sopa de letrinha. Vamos lá. ETF, eles replicam índices. Então eles, vamos lá, 50 maiores empresas do Ibovespa, que é o BOVA11. Então o BOVA11 ele replica o resultado das 50 maiores empresas. Então se você não quer ter o trabalho de pensar, compra um ETF. Simples assim, porque o ETF ele vai comprar as melhores empresas. Por exemplo, o IVVB11, ele replica o índice do S&P 500. Então são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então ele já existe um fundo que trabalha investindo nessas ações. Ele cria lá um pool de ações e investe o seu dinheiro que você disponibiliza dentro desse ETF. Simples assim. Não quero pensar? ETF. No Brasil, a Nubank criou o primeiro ETF que tem dividendos. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, isso já é uma prática comum. Por isso que eu fiz a seguinte questão no início. Estamos numa evolução. Estamos numa disruptura do modelo de investimento no Brasil, trazendo o primeiro ETF que paga dividendo no Brasil. Fora, já é mais comum, né? Uma coisa bem interessante é que se você pegar e trabalhar em outros fundos, né? Corretoras, os bancões, eles têm fundos de investimento. João, qual é a diferença entre os fundos de investimento e a corretora? São as taxas. Os fundos tradicionais, eles têm taxas muito altas. E o ETF, a taxa é muito baixa. Você paga única e exclusivamente uma taxa ali de administração, porém você não paga performance. O que você paga em fundos administrados por bancões e corretoras. Então o ETF ele é um jeito mais simples de investir. Você pensa menos e teoricamente tem uma tendência de errar muito pequena. Porque o ETF normalmente replica melhores empresas ou melhores resultados. Que é o que a gente vai falar sobre o ETF criado pela Nubank e pela B3 agora. Para vocês terem uma noção desse número de ETFs no Brasil hoje, o Brasil ele possui 81 ETFs. Os Estados Unidos, até dezembro de 2022, possuía 2.844 ETFs. Para vocês verem como eles são já um mercado muito mais evoluído que a gente, né? Então, a gente está engatinhando, porém, independente da situação, independente do que aconteça, independente se eles são bons ou não, demos um passo extraordinário. E o Nubank, mais uma vez, inovando no caminho ali da evolução, né? Da revolução na área de investimentos. Então, já de partida, é um passo enorme. Parabéns ao Nubank, parabéns à B3. Então, vamos lá. Para falar desses 2 ETFs, não tem como falar do índice que esses ETFs replicam, que é o quê? É o Ibovespa Smart Dividendos B3. Como que funciona esse índice? 25% das principais empresas pagadoras de dividendos estão dentro desse índice. Mas em resumo, o que aconteceu? Pegamos as empresas que mais pagam dividendos, existe uma conta, existe uma fórmula para quê? Para que as empresas que pagam dividendo, um único dividendo astronômico, depois demoram muito tempo para pagar, paga uma vez no ano, paga de uma vez só, existe uma fórmula para excluir, porque isso tem que ser com frequência. Além de ser pagadora de dividendos, dos maiores dividendos, ele também tem que ter uma frequência. Existe uma fórmula de cálculo
cálculo feito pela B3 juntamente com o Nubank para conseguir realmente separar as melhores empresas e não só pegar os maiores dividend yields do ano, dos últimos 5 anos, últimos 2 anos, porque a gente erraria por muito. A gente vive falando aqui que não se pode escolher uma empresa pelo seu dividend yield, né? Porque ele pode estar mascarado, o preço da ação, do ativo, do fundo imobiliário pode estar muito baixo, logo o dividend yield vai estar muito alto. Então, para não mascarar esse número, para que o índice não seja prejudicado, foi criada uma fórmula de cálculo na B3 junto com a Nubank para mitigar este problema. Então, 25% hoje dá 21 empresas dentro desse índice. Para criar-se esse ETF, criou-se um índice que vai medir as maiores pagadoras de dividendo. Esse é o resumo básico. Agora, João, a B3 fez algum teste? Como é que foi feito esse índice? Ele foi criado, mas foi feito um backtest? Sim. Criou-se 2 ETFs, que é o NDIV e o NSDV, né? Os dois com final 11. Qual a diferença dos dois? Vamos lá, eu vou abordar isso num tema um pouquinho mais pra frente, mas primeiro vamos falar que foi feito um teste com os 2 ETFs desde 2013. E nesse backtest, qual foi o resultado? O ETF rendeu 142% desde 2013, enquanto o IBOV, que é o outro índice que replica as maiores empresas do Ibovespa, rendeu 87%. Então, já dá para ver que o índice é muito bom. Dá para ver que ele teve resultado nesses anos, desde 2013. Então, ele tem um resultado, inclusive, maior que o próprio Ibov. E essa é a ideia. Não adianta criar um índice que vai perder pro Ibovespa, né? Pelo amor de Deus. Criou um índice que ele perde pro Ibovespa e já nasce morto. Vamos entrar no acordo. Vamos lá, João. Vamos na prática. Nós temos o NDIV11 e temos o NSDV11. Qual a diferença entre os 2 ETFs? Os 2 ETFs, eles replicam o mesmo índice, que é o Ibov Smart Dividendos B3. Mas a diferença entre um e outro é que o NDIV11, ele paga dividendos mensalmente. Sempre que você comprar o NDIV11, você vai receber o dividendo mensalmente, assim como uma empresa ou como os fundos imobiliários. Então, mensalmente vai ser pagado os seus dividendos. O NSDV11, ele não vai pagar dividendo mesmo sendo índice com base em dividendos. Ele vai reaplicar os dividendos no próprio índice. Aí, antes da gente finalizar aqui, gente, se não curtiu o vídeo, curte o vídeo. A gente trouxe esse conteúdo, eu antecipei um pouco desse conteúdo, seria uma outra, eu falaria sobre o CPTS11, que teve um desdobramento e tem alguns fatos relevantes que eu queria trazer para vocês, mas eu acabei trazendo o conteúdo sobre esses 2 ETFs, porque é o do momento, né? É o que tá saindo agora, eu acho que é o que tá dando mais curiosidade. Eu quis trazer essa explicação mais básica para vocês. Tem muita gente falando dele, mas de muitos termos técnicos. Eu quis trazer esse refinamento, assim, na nossa linguagem, como que é, e como que uma pessoa, não Thiago Nigro, economista sincero, um investidor sardinha, como que uma pessoa como você está avaliando isso no mercado, está entendendo. Então, se não é inscrito também, se inscreve e ative o sininho pra gente continuar, para vocês continuarem recebendo as novas notificações dos nossos novos vídeos. E eu vou trazer a análise sobre o CPTS11 e também acho que na sexta-feira tem o nosso aporte da nossa carteira pública, aqueles R$250 maravilhosos para aquele meu Bacuri ou a minha Bacuri que eu vou fazer a aplicação para ele até os 18 anos. E vamos pro final desse vídeo. Fazendo uma conclusão para vocês aqui, vamos lá. Eu acredito que foi um passo enorme que a Nubank deu. Todas as corretoras, os bancões, alguém precisava dar esse prazo de criar esse tipo de ETF, de criar esse tipo de investimento, e a Nubank fez isso. Então, meus parabéns novamente para a Nubank. É um passo enorme, é uma revolução enorme no mundo de investimentos. Agora, minha opinião sobre os 2 ETFs. Eu não acredito no NDIV11 ainda, simplesmente pela taxação de 15% no imposto de renda. Hoje eu posso aplicar, posso comprar inclusive as empresas desse índice, e eu vou usar possivelmente esse índice para estudar as empresas que estão pagando dividendos, até para ver a empresa que eu não tenho hoje, ver se eu compro ações dessas empresas para poder receber os dividendos também sem o impacto do imposto de renda. Então hoje, se eu tivesse que fazer, e eu acho que eu vou fazer, vou aplicar no NSDV11, que eu acredito que ser mais funcional. Ele também tem os 15% de imposto de renda, porém na venda, lá quando eu fizer a venda e receber os lucros ali
daquela venda. Eu não vou pagar os 15% sobre dividendo de uma possível venda também, se eu vender o ativo, né? Pagar 2 vezes. Então, se eu for fazer essa aplicação, eu vou fazer no NDVI 11. Eu acho que como resumo é isso. Provável que eu insira sim esse ETF, mas na minha carteira principal. E, gente, meu muito obrigado. Disciplina, foco e execução. E pra cima, bora ganhar dinheiro.